Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade na nossa aula de anatomia, estamos falando sobre a coluna vertebral. Então, nós temos aqui na demonstração desses três planos de visualização, anterior, lateral e posterior, em que a gente vê as curvaturas normais da coluna, curvatura secundária, lordose cervical, curvatura primária, cifose torácica, curvatura secundária, lordose lombar, e curvatura primária, cifose sacral. Vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, sacro e cóccix. Dentro das vértebras cervicais, nós temos vértebras típicas e atípicas. Então, nós temos vértebras que têm pontos de semelhança entre si e vértebras que têm todo um diferencial em relação às outras vértebras do mesmo segmento, tá? Dentro das vértebras atípicas da coluna cervical, a gente tem atlas, axis e proeminente, C1, C2 e C7. Primeira vértebra cervical, segunda vértebra cervical e sétima vértebra cervical, tá? Então, aqui a gente tem atlas, que tem uma estrutura totalmente diferenciada em relação ao restante das vértebras da coluna, tá? Ela não tem corpo, ela tem uma estrutura totalmente diferenciada, tá? E axis, da mesma forma, tem as suas características totalmente individuais, tá? Essas duas vértebras juntas, elas formam o processo odontoide, a articulação atlanto-occipital, entre atlas e o occipital, formam o suporte do crânio, tá? O crânio fica apoiado sobre essas duas vértebras. Aqui a gente tem uma vértebra torácica. As vértebras torácicas e lombares, elas são todas típicas, então todo o segmento tem semelhança entre si, sendo que as vértebras mais próximas da região cervical têm um pouco mais de proximidade de semelhança com a cervical, e o segmento lombar da mesma forma. Mesma coisa acontece no segmento lombar, em que a parte mais próxima à região torácica tem um pouco mais de semelhança com a torácica, e a região sacral um pouco mais de semelhança à região do sacro, tá? Então, a vértebra torácica, ela tem o corpo, e em relação às outras vértebras dos outros segmentos da coluna, ela tem o processo transverso, ela tem fóvea costal, ela tem processos de articulação com os arcos costais, com as costelas da região torácica, tá? Processo espinhoso é diferenciado entre cervical, torácica e lombar. Isso a gente vai ver com mais calma quando a gente falar da coluna em separado, tá? Aqui a gente tem a demonstração de uma vértebra cervical típica, comparada com a C7, com a sétima vértebra cervical, que é atípica. Então, a gente consegue visualizar todo o diferencial da vértebra proeminente em relação a uma vértebra típica da coluna cervical. Então, por exemplo, esse processo espinhoso da vértebra C7, da proeminente, é esse pontinho alto que a gente sente na base do pescoço, um pouco antes de chegar ao tórax, na região praticamente entre os ombros, que a gente sente um ponto mais alto na parte posterior do nosso pescoço. É esse processo espinhoso da vértebra proeminente, que ele é bem mais alongado, por isso é que é proeminente, em relação às outras vértebras. As outras vértebras da coluna cervical, tirando C1, C2 e C7, elas têm um processo espinhoso bífido, tá? Vértebra lombar, ela não tem grandes diferenciais de características, a não ser seu corpo mais alongado, mais denso e mais largo. Região lombar tem um grande aporte ao peso corporal, então as vértebras têm uma estrutura de suporte bem mais amplo do que as outras vértebras. Aqui uma vista lateral, vértebra torácica, a sexta vértebra e a 12ª vértebra, que já começa a se assemelhar com vértebras lombares.
Aqui a gente tem uma demonstração de imagem do processo odontoide, tá? Articulação atlantoaxial. Aí aqui a gente vê o dente do áxis, massa lateral da vértebra C1. Esse exame é feito, é um raio-x feito com paciente de boca aberta, para que seja possível visualizar essas estruturas. Como a mandíbula é mais densa, a gente consegue perceber aqui, ó, os ossos, parte superior e inferior da boca. Se o paciente estivesse com a boca fechada, esses ossos iam se sobrepor à imagem da vértebra. Então é feito com a boca aberta para que não tenha sobreposição e o médico possa ver a imagem da articulação lá dentro, porque elas ficam na mesma direção. Aqui uma vista lateral das vértebras cervicais em um raio-x. Aqui uma vista posterior das vértebras torácicas. As vértebras se encaixam de forma perfeita, os arcos costais se articulam com as vértebras. Vértebras lombares, mesma situação, se encaixam de forma perfeita. O canal vertebral se forma na parte posterior ao corpo das vértebras, então o canal medular fica protegido pelo corpo das vértebras e pelos processos espinhosos. Aqui a gente tem todo o conjunto mostrando cervicais, torácica, lombar. Caixa torácica ou gradil costal. O tórax, a gente tem a divisão entre o tórax ósseo. O tórax ósseo a gente tem externo, arcos costais, clavículas, escápulas e coluna torácica. Dentro dessa região, protegido por toda essa estrutura, a gente tem pulmão, coração, pela parte posterior os rins, traqueia, esôfago. O abdômen, dentro daquelas divisões entre quadrantes e regiões, a gente tem os órgãos da região abdominal, que ficam distribuídos nessa região e fica mais fácil uma localização exata de uma estrutura, tá? Então tem fígado, baço, estômago, vesícula biliar, intestino grosso, intestino delgado, pâncreas. Esqueleto apendicular. Membro superior é dividido em clavícula, escápula, húmero, ulna, rádio e mão. Na mão a gente tem as divisões: punho, tarso, desculpa, nossa senhora, embolei tudo. Voltando: carpo, metacarpos e falanges. Então, clavícula, escápula, húmero, ulna e rádio, carpo, metacarpos e falanges. Carpo, metacarpos e falange. Falange proximal, mais próximo do eixo, falange média e falange distal, mais distante do eixo. Aqui a gente tem os ossos do punho. Depois comentem aí quais são os dois ossos do punho que estão com os nomes antigos aqui e quais são os nomes novos que esses ossos têm. Tem dois ossos que estão com o nome antigo, na nomenclatura antiga da anatomia, e agora eles apresentam outra nomenclatura. Digam aí quais são e qual é o nome novo, qual é o nome atual. Membro inferior, ossos do quadril, ilho, isquio e pubis, fêmur, patela, tíbia e fíbula e pé. O pé é dividido agora sim em tarso, metatarsos e falanges.
Alguma dúvida, deixe aí nos comentários ou mandem para mim, quem tem meu contato. Até uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.